Amém? Deus abençoe sua vida. Abre sua Bíblia comigo lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias 3, 22. Eu vou ser bem breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é a misericórdia do Senhor para uma geração pecaminosa. Sabe, eu olhando para a minha geração, eu olhando para tudo que nós estamos vivendo, e eu comecei a refletir sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós passamos. Sabe, e eu cheguei, a pensar, e eu falava: Deus, de tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa geração, se não for a tua misericórdia na nossa vida. Eu quero introduzir essa mensagem falando, e eu gosto bastante de Jeremias. A Bíblia vai dizer dois fatos: o primeiro em Êxodo e o segundo aqui em Lamentações de Jeremias. Em Êxodo, Deus levanta um profeta. O primeiro fato acontece que o povo fica feliz, o povo fica alegre com aquilo. O povo festeja porque Deus está libertando o povo da mão de Faraó. E em Lamentações de Jeremias 3, nesse contexto de Jeremias, já é o oposto do que Moisés estava vivendo. Jeremias está vivendo o oposto daquilo que Moisés está vivendo. Porque agora a história de Jeremias é totalmente diferente, porque Jeremias ele vem de uma cadeia, ele vem de uma prisão. E dentro dessa prisão, Jeremias ele sofre e ele fica doente dentro dessa prisão. Doente emocionalmente, ele fica abalado emocionalmente. E quando Jeremias ele chega em Jerusalém, ele é solto da prisão, todo mundo sabe da história. Ele chega em Jerusalém e ele encontra o caos, ele encontra tudo destruído. E aí Jeremias, tudo que ele resta parar é olhar para a sua vida e ver que não resta mais nada para ele. Jeremias ele vai no templo, o templo está destruído, está tudo acabado. E Jeremias ele vem de uma dor que é de uma prisão, de uma cadeia. Ele já está doente emocionalmente. E agora Jeremias vê tudo acabado. Só que de repente Jeremias ele se pega, ele olha para a sua vida e ele fala: mas o que eu estou fazendo aqui? E aí entra o versículo 22. Jeremias ele olha para a sua vida e ele fala: o melhor é ter esperança. Jeremias fala: a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Porque diante daquilo tudo que ele estava vivendo, o povo estava cativo, Jerusalém toda destruída, e Jeremias estava dizendo: eu ainda estou aqui. E eu estou aqui não é porque eu sou melhor que alguém, é porque a misericórdia do Senhor, ela se renova na minha vida. Sabe, aí quando eu olho para a minha geração, eu fiquei pensando, eu estava conversando com o Marcelo há um tempo atrás, alguns meses. E, sabe, a gente conversando, e a nossa conversa era a seguinte: é acreditar que num amanhã melhor, acreditar numa pessoa melhor, acreditar que as pessoas vão mudar para melhor. E que a Bíblia, ela é bem clara sobre o esfriamento de amor, sabe? Ela é bem clara para nós. E quando eu parei para pensar nisso, eu até comentei com ele, eu falei: eu tenho orado em cima disso, para mim não fazer parte desse esfriamento. Eu tenho orado em cima disso, para mim não fazer parte do que essa geração tem feito. Porque, sabe, se não for misericórdia de Deus na nossa vida, se ela não se renovar na nossa vida, eu e você possamos ser só mais um no meio dessa geração. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha geração,
Sabe, o que é misericórdia? Primeiro vamos entender o que é misericórdia. Misericórdia é quando, na verdade, eu preciso de julgamento e Deus me oferece perdão. Quando eu preciso de julgamento, quando Deus tem que me julgar, e aí Deus vem e me oferece perdão. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus olhar para um mundo, uma geração inteira, indo por água abaixo, e Ele enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Misericórdia é Jesus chegar no Getsemane e olhar para frente, olhar para a sua vida, no que vai acontecer, Ele começar a suar sangue, e Ele vê que a sua vida ali vai ser só sofrimento naquele momento, mas Ele não desiste. Isso é misericórdia. Misericórdia é Jesus, depois de 3 anos e meio nessa terra, ensinando para os discípulos, passando tudo aquilo que Ele passou nessa terra com os discípulos. Depois de 3 anos e meio, Ele chegar na beira da praia e ver que os discípulos virou as costas para Ele. E aí Ele chega na praia e fala: filhos, vem, porque aqui na praia tem pão e peixe. Isso é misericórdia. É quando eu mereço o julgamento e Deus me oferece perdão. E eu preparando essa mensagem, eu falei: Senhor, por que o Senhor não oferece, sabe, julgamento para a nossa geração? Sabe por que Deus não oferece julgamento para a nossa geração? Porque imagina se Deus olhasse para a nossa geração agora, hoje, no século 21, e oferecesse julgamento. Porque eu orando, eu falei: Deus, qual que é o olhar do Senhor para essa geração? O que o Senhor vê nessa geração quando o Senhor olha? E eu comecei a pensar, talvez o olhar de Deus para essa geração seja o mesmo olhar quando Ele olhava para Sodoma e Gomorra. Talvez o olhar de Deus para essa geração seja o mesmo olhar que Ele olhava para a geração de Noé. Sabe, só que a diferença é que nós não fomos consumidos ainda. A diferença é que Deus está oferecendo perdão de vez de julgamento. Ele tem tido misericórdia para com a nossa geração. Porque eu fiquei pensando, eu falei: se Deus oferecesse julgamento para a nossa geração, uma geração que em fevereiro de 2019, uma escola de samba chamada Gavião pega uma peça de teatro e pega Jesus, sabe, o diabo vencendo Jesus. Uma geração que em fevereiro de 2020, sabe, injuriado, sabe, contrariado com o presidente. E aí pega uma escola de samba, outra escola de samba, e pega e começa a prender Jesus como se ele fosse um ladrão. 2 policiais prendendo Jesus. Agora me fala, se Jesus fosse oferecer julgamento para a nossa geração. Jeremias, ele é bem claro sobre isso. Ele fala: a misericórdia do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Sabe por que Deus ainda não ofereceu julgamento? Porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs na nossa vida. Porque se a misericórdia dele não se renovasse na nossa vida, a nossa geração já teria sumido dessa terra. Porque quando a gente olha para a nossa geração, sabe, tem avivamento, mas quando você vai olhar para o mundo só dá as costas para Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, desde 2029 para cá, as coisas só têm piorado. Os sinais têm se cumprido. Sabe, e aí eu me pergunto, por que Deus ainda não ofereceu julgamento? A misericórdia de Deus, ela está relacionada ao amor dele para nossas vidas. A misericórdia de Deus não tem nada a ver com o que você faz, com o que você é. Não tem nada a ver com o que você canta bem, prega bem, toca bem, que você vem na igreja de domingo a domingo. Não tem nada a ver com isso. A misericórdia dele tem a ver com o amor dele por você. Sabe, e você está aqui hoje, por que você está aqui hoje? Por que você acordou hoje? Por que nós não fomos consumidos ainda? Porque o nosso coração é pecaminoso. E por que a gente está aqui ainda? Porque Ele nos oferece misericórdia, Ele nos oferece perdão de vez de julgamento. Deus tem oferecido perdão para a nossa geração.
uma geração que tem dado as costas para Deus, uma geração que não quer voltar para Deus, e Deus tem oferecido perdão e não tem oferecido julgamento. Porque se Deus oferecer julgamento, essa terra vai ser consumida. E o pastor Toninho citou aqui 2 Pedro. Pedro, ele vai falar sobre esse fim. Pedro vai falar que a terra ela vai ser destruída. Pedro, ele vai dar essa certeza. E Pedro, ele vai falar: Deus não demora a fazer aquilo que ele pensa, como alguns pensam que ele está demorando, mas ele tem paciência. Deus só não consumiu a terra porque a misericórdia dele se renova, e ele tem paciência comigo, com você. Deus, ele é longânimo. Deus, ele nos está dando mais uma oportunidade, dia após dia, de a gente entrar no eixo, para a gente pegar o caminho certo. Por isso que Deus ainda não ofereceu julgamento. Sabe, Deus, ele nos mostra a sua misericórdia, mesmo quando nós somos desobedientes e rebeldes com a palavra dele. E o exemplo para isso é Jonas. Jonas, todo mundo sabe a história de Jonas. Jonas, Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro, e aí Deus pega Jonas, coloca na barriga do peixe e manda ele voltar a fazer o que era para ele fazer. Isso é misericórdia, porque olha como Deus é paciente. Deus, ele conta comigo e com você. Sabe, Deus contava com Jonas. Sabe, não tinha só Jonas nessa terra, mas Deus é misericordioso, e Deus fez ele cumprir o propósito, mesmo ele sendo rebelde. Porque mesmo a gente sendo rebelde e desobediente com a palavra, ele mostra a misericórdia dele para nossas vidas. Sabe, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre isso. Porque no meio disso tudo, uma geração indo por água abaixo, uma geração indo para o ralo. Sabe, não é uma geração perdida, mas se a gente não tomar uma posição, vai ser perdida. Sabe, e eu falei: Deus, o que a igreja está fazendo? O que a igreja ao todo, em geral, está fazendo? Sabe, Deus tem oferecido, sabe, perdão para nossas vidas, e muitas das vezes nós, cristãos, estamos virando as costas para Deus. E o exemplo disso é o filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, todo mundo sabe da história do filho pródigo. E quando ele sai de casa, e aqui eu quero abrir um parênteses. Eu lá em casa ministrando no meu quarto, lá para a parede, né, pregando, e eu parei assim, eu olhei para a parede e eu falei: Deus, mas se o Senhor é tão misericordioso, como o Senhor está falando para mim, por que o Senhor não deixou o filho pródigo embora? Por que o Senhor não foi atrás dele a partir do momento que ele foi? Porque se o pai sabia que o filho estava lá passando por um sofrimento e que ele ia sofrer, por que Deus deixou ele ir? Por que o pai deixou ele ir? Por que o pai não foi atrás dele? Porque quando eu olho para a Bíblia, a parábola das 99 ovelhas, que uma se perdeu, o pastor larga as 99 e vai atrás de uma. E eu em oração falei para Deus: Deus, mas por que o Senhor foi atrás daquela uma e o Senhor deixou o filho pródigo pegar a herança na mão e deixou ele embora? Sabe por quê? Porque a ovelha se perdeu, o filho pródigo escolheu. Há uma grande diferença. A ovelha, quando você vai para um lugar e você não sabe o caminho de volta, você se perde, é porque você não sabe voltar. Você se perdeu, você não sabe o caminho de volta. Alguém vai te conduzir aonde você quer chegar. A ovelha, alguém teve que conduzir porque ela se perdeu. Agora o filho pródigo não. O filho pródigo escolheu. E aí Deus falou para mim: se ele escolheu sair, porque ele sabia o caminho que ele pegou. E se ele sabia o caminho que ele pegou, ele sabia o caminho de volta. É só voltar. Sabe, e aí nisso tudo que eu estou ministrando, eu falei para Deus: Deus, se a misericórdia do Senhor está nesse mundo, está nas nossas vidas, mas o que a igreja tem feito? Muitas das vezes a gente tem virado as costas para Deus. E muitas das vezes existem pessoas, já vi muitos casos,
Pessoas que estão em casa, sabe, de braço cruzado e se lamentando por que fulano não veio atrás, por que ciclano veio atrás. Isso cai muito no ombro do pastor. Por que o pastor não veio atrás? A pessoa se afasta 1 mês, 2 meses, mas estão esperando o pastor até hoje e ele não veio aqui em casa. Sabe por quê? Porque você é filho pródigo, você saiu porque quis e sabe o caminho de volta. Sabe, a nossa geração, sabe, coloca um peso em cima do pastor, que o pastor tem que ir na casa, tem que fazer, tem que pregar, tem que levar, sabe? Mas você é filho pródigo, você saiu porque quis, sabe o caminho de volta, é só retornar para casa. Sabe, você sabe o caminho. E Deus nos mostra a misericórdia dele quando a gente volta. Porque mesmo quando a gente dá as costas para Ele e a gente resolve voltar, Ele está de braços abertos. Ele mostra, sabe, a alegria do pai quando o filho chega. Isso é misericórdia. Porque, sabe, se alguém virar as costas para mim hoje, eu sou ser humano. Sabe, eu posso não guardar mágoa, mas eu vou ficar mal por aquilo. Se alguém que está próximo, vamos dizer assim, a minha mãe, se a minha mãe hoje virar as costas para mim, eu vou ficar mal por isso. Eu vou ficar muito mal por isso. Agora imagina, nós temos filhos e muitas das vezes a gente faz isso com o nosso pai. A gente dá as costas para o pai, mas aí quando a gente sabe o caminho de volta e a gente volta, ele está de braços abertos. Por quê? Porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez na nossa vida. Não é porque merecemos, que a gente dá motivo todos os dias para ele desistir de nós. Todos os dias ele dá motivo para ele desistir de nós. E para mim encerrar, sabe, a gente não é perfeito, a gente erra. Mesmo quando a gente erra, a misericórdia de Deus está lá. E o exemplo disso é Davi. Davi, ele sai do palácio e ele vê a vista lá, Betseba, e ele olha para Betseba, ele deseja ela, ele comete adultério com ela. Um homem que é chamado segundo o coração de Deus. Um homem que, sabe, ninguém foi chamado segundo o coração de Deus, alguém escolhido por Deus. Ele vai lá, sabe, tem aquela responsabilidade sobre ele. Já é rei, já assumiu a sua posição de rei. Está no palácio, agora vai lá e comete um pecado. Só que aí Deus levanta o profeta Natan, vai até Davi e fala: Davi, o que eu faço com essa pessoa que fez isso, isso e isso? Eu ofereço julgamento ou perdão? Davi fala: oferece julgamento. Falando em minhas palavras, oferece julgamento para essa pessoa. Pois é, Davi, essa pessoa é você. Só que aí se a gente continuar lendo 1 Samuel, 2 Samuel ali, a gente vai ver que pouco tempo depois Davi está lá oferecendo sacrifício ao Senhor, jejuando e chorando na presença de Deus, pedindo perdão, e Deus perdoando Davi pelo aquilo que ele fez, porque a misericórdia do Senhor se renovou na vida dele. Sabe, nós não merecemos o que nós vivemos. Eu não mereço aquilo que eu vivo. Sabe, a gente é muito ingrato. A Josi falando sobre gratidão. A gente é muito ingrato pela vida que temos, pela vida que Deus proporciona. Porque Jeremias, ele é bem claro sobre isso. Se não for a misericórdia dele se renovando. Porque Jeremias, quando ele fala sobre essa misericórdia, está só ele em Jerusalém. Ele mais uma pessoa, a única pessoa que ele encontra está ali jogado na calçada. Não tem mais perspectiva de vida, não tem mais esperança, acabou tudo, está tudo destruído. E Jeremias, ele olha para a vida dele e fala: mas eu ainda estou aqui. Sabe, você ainda está no meio dessa geração. Deus te colocou no meio dessa geração para você ser um farol, ser diferente, para você pregar o arrependimento, porque a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida e se renova na vida de cada pessoa nessa geração. E é uma oportunidade. Sabe, e aí fica a pergunta para vocês: qual que é melhor? Julgamento ou perdão? Para mim, eu escolheria perdão.
Mas eu fiquei pensando, se Jesus não voltar logo, sabe, de 100%, 5% vai salvar, na geração que nós estamos vivendo. Porque eu fiquei pensando, o olhar de Deus, qual que é o olhar de Deus para essa geração? Talvez seja o mesmo olhar de Sodoma e Gomorra. E Deus não hesitou em destruir Sodoma e Gomorra. Sabe, o mesmo olhar talvez que seja para essa geração, seja a geração de Noé. O mesmo olhar que Deus olhou para a geração de Noé, talvez seja o olhar que Deus está olhando para a nossa geração. E talvez você me pergunte, cara, mas como que você pode falar isso desse jeito? É porque olha para a nossa geração, o pecado subiu ao coração do homem, sabe, está tudo estampado. O Noque estava falando aqui na escolinha, sabe, quando a Bíblia vai falar sobre os falsos profetas que subiriam aqui no altar, não nesse altar, sabe, quando a Bíblia vai falar que os falsos profetas subiriam no altar, o Noque falou assim, eu ficava até com medo de eu estar seguindo algum, sabe, falso profeta, medo de ser tão camuflado no meio do povo de Deus. Mas aí quando você pega a internet, você vê que os falsos profetas sobem no altar, eles já sobem pregando mentira, não tem como nem confundir. As pessoas não querem entampar mais o pecado. As pessoas não estão nem preocupadas mais com o que o outro vai pensar. Elas chegam aqui, falam lereia, faz do jeito que quer e vai embora e pronto. Sabe, e aí se Deus oferecer esse julgamento para a nossa geração, imagina se Deus pega nós e oferece julgamento e não oferecesse perdão. Se coloque de pé. Sabe, tudo depende de escolha. A igreja de Cristo precisa entender isso, que tudo depende de escolha. A igreja de Cristo se perder no meio do caminho é uma coisa, porque isso aqui é templo, igreja sou eu, e eu posso me perder durante a minha caminhada, mas eu perder é uma coisa, eu escolher a sair é outra. Sabe, se perder dentro desse mundo é uma coisa, eu escolher estar fazendo parte desse mundo é outra coisa, porque tudo depende de escolha, e você pode escolher, tudo que você tem que fazer é escolher. Feche seus olhos. Pai, eu quero, Senhor, nessa noite, Pai, te agradecer, Pai, por essa palavra, Deus, uma palavra, Senhor, tão breve, Senhor, mas, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai, falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para a tua igreja, foi isso, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa geração, Pai, que nós, ó Pai, que estamos aqui nessa noite, Pai, possamos entender, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olha para dentro do nosso coração, Pai. Assim como a tua palavra vai nos dizer, Pai, que Davi, ele vai declarar isso, Pai. Olha para dentro do nosso coração, Pai, e vê se há algum caminho torto dentro de nós, ó Pai. E se tiver algum caminho torto, Pai, endireita, Papai, com a tua verdade, Senhor. Porque nós não queremos fazer parte daquilo que o mundo tem feito, Pai. Mas pelo contrário, Pai, o nosso clamor, ó Pai, o clamor da tua igreja, Pai, Senhor, não deixa nós de fora, Pai, do propósito do Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer nessa geração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, olhar para dentro do nosso coração, Pai, e não deixar, Pai, que nós, ó Pai, fazemos parte, Pai, do esfriamento desse amor, ó Pai. Deus, porque quando nós olhamos para uma geração, Pai, uma geração que só pensa em si mesmo, Pai, uma geração, Papai, que não quer compromisso com o Senhor, ó Pai, não deixe que nós fazemos parte disso, Pai. Espírito Santo, nos ensina, nos ajuda, Pai, nos conduz nessa geração, Pai.
Porque eu sei, papai, que os dias são maus, ó Pai. Os dias são difíceis, ó Pai. Eu sei, papai, que as coisas estão se apertando, Pai. Ah, papai, em nome de Jesus, ó Deus. Mas eu sei, papai, que a tua misericórdia se renova, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Eu sei, papai, que a tua misericórdia, Pai, ela se renovou nessa noite, Pai. A tua misericórdia, ela vai se renovar, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, papai, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Deus, olha para a nossa geração, Pai. Olha para dentro dos nossos corações, ó Pai. Olha para esse mundo, Pai. Porque talvez, ó Pai, nós queremos perdão, mas talvez, Senhor, está chegando o tempo de julgamento, Pai. Talvez está chegando o tempo do Senhor julgar a nossa geração, Pai. Uma geração, papai, que escolhe, Senhor, ó Pai, Deus mostrar que o diabo vence, Pai. Uma geração que escolhe, Pai. Ah, se não fosse a tua misericórdia, Pai. Ah, se não fosse a tua misericórdia, Pai. Ah, papai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa geração, Pai. Eu oro nessa noite, Pai. Chamando a lavacandará. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Faz em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Não deixa nós de fora, Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia. Tu és exaltado, papai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, tu és exaltado no nosso meio, Pai. Pai, a tua igreja, Senhor, está aqui, Pai. A tua igreja, Pai, te adora, Senhor. A tua igreja te adora, papai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ó papai. Papai, se há algo para ser mudado, que mude, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.